Olá, boa tarde a todos ligados aqui na TV Gazeta, é um prazer recebê-los. Está começando a edição do Gazeta Entrevista desse 19 de dezembro de 2023, já contando os dias aí para o Natal. E hoje, antes de eu chamar o meu entrevistado, eu quero mostrar para vocês uma pesquisa sobre a intenção de votos aqui em Rio Branco, né, sobre a Real Big Data mostrou como o eleitor de Rio Branco está pensando para o ano que vem, né, como chegar as eleições para a escolha aí do prefeito, para a escolha dos vereadores. E eu queria mostrar os 3 principais pontos que eu acho nessa pesquisa, para você que está em casa me dizer o seguinte: realmente isso aconteceu, está acontecendo ou não? Olha lá, na pesquisa espontânea, nós temos aí Marcos Alexandre com 10% dos votos, Tião Bocalon 7%, Minoro Quimpara com 2%, Genilson Leite 2%, e com 1% tem Socorro Neri, Coronel Ulisses, Emerson Jarude, Jorge Viana e Gladson Cameli. E outros têm 3%. Um detalhe que chama atenção nessa espontânea é que 53%, 56%, não está aparecendo aqui, mas 56% disseram que não sabem ou não ainda decidiram em quem vai votar. A pesquisa espontânea é quando você chama a pessoa para perguntar em quem você vai votar e não diz nenhum nome para ela. E aí o nome que vem na cabeça, quem ela acha que vai votar, ela dita. Por isso que aí está aparecendo Gladson Cameli, Jorge Viana. Mas 56% dizer ainda que não sabem quem vai votar, hein? A classe política tem que começar a repensar se realmente está conseguindo fazer a campanha corretamente. Falo campanha porque muita gente já está na correria. E vamos então para outra parte da pesquisa. Essa daqui é a estimulada. É quando apresenta o nome do candidato. Marcos Alexandre aparece na frente com 34%, Tião Bocalon com 28%, Minoro Quimpara 12%, Coronel Ulisses 7%, Alisson Bistene e Emerson Jarude aparecem empatados com 3% e Antônia Lúcia com 1%. 5% disseram ainda que não sabem ou ainda não responderam e 7% vai para brancos e nulos. Aqui é quando você apresenta o nome do candidato e a gente vê que está muito próximo aí, 34%, 28%, já que existe uma margem aí de 3% a mais ou para menos de diferença. Então, um ligeiro empate entre Marcos Alexandre e Tião Bocalon na corrida pela prefeitura do ano que vem. Vamos a mais um quadro, tem mais um ainda. Aqui, a segunda opção de voto. Pergunta, olha, se você fosse votar pela segunda pessoa, quem você escolheria? Olha lá, ó, Minoro Quimpara com 21%, Marcos Alexandre com 19%, Tião Bocalon com 11%, Emerson Jarude 6%, Coronel Ulisses aparece com 5% e Alisson Bistene e Antônia Lúcia com 2%. Não responderam, não sabiam, 20%, brancos e nulos 14%. Isso mostra, esses números estão mostrando ainda que o eleitor está muito indeciso. Vamos à rejeição. Ó, Tião Bocalon 39%, Marcos Alexandre 31%, Minoro Quimpara 11%, Coronel Ulisses 7%, Antônia Lúcia 4%, Alisson Bistene 4%, Emerson Jarude, 1%. E aí não sabem ou não responderam, 3%. Então tem muito o que correr ainda quem está brigando pelo voto. E aí nesse quadro hoje foi importante o nosso primeiro convidado. Eu vou chamar aqui o presidente da Câmara de Rio Branco, Raimundo Neném, porque eu quero começar logo perguntando sobre essa pesquisa. Vem cá, presidente. Que bom receber o senhor aqui no programa. Seja bem-vindo. Boa tarde. O senhor chega justamente no dia em que nós apresentamos uma pesquisa. E aí eu quero perguntar para o senhor logo de cara aqui. Presidente, essa história de que 56% ainda não sabem ou decidiram não responder em quem votar, será que é real mesmo? Está faltando o pessoal ficar mais conhecido aí dos políticos. Boa tarde. Boa tarde, Adailson. Boa tarde a todos. É meio que um pouco meio contraditório, porque a gente vê 2 pré-candidatos aí na disputa, né, os mais cogitado, o prefeito Tião Bocalon e o vice-prefeito Marcos Alexandre, né? Então, eu acho que esses números aí estão um pouco meio que equivocados, mas respeitamos. Mas quando a gente pergunta o nome do candidato aqui, aparece podemos dizer até um ligeiro empate. Nós temos aí, ó, Tião Bocalon com 28% e o Marcos Alexandre com 34%. Que aí a gente pega uma margem de erro aí da pesquisa de 3 a mais ou menos. É isso mesmo? Você acha que está num quadro parecido? Eu creio que vai polarizar, né, Adailson? Eu acho que esse número aí, alguns números condizem com a realidade, né? Por exemplo, esse de 34 e 28 aí, acho que está dentro da realidade da pesquisa. Então eu quero continuar falando com o senhor, mas agora é o seguinte. Aqui na pesquisa nós não divulgamos agora
E nós vamos divulgar logo mais à noite todas as informações detalhadas da pesquisa. Nós temos uma parte que é sobre como está Rio Branco. Por exemplo, quando pergunta quais os principais problemas da cidade, aparece saúde com 36%, segurança com 24%, asfalto com 23%, transporte público com 22%, educação 15%, falta de emprego 14%, corrupção 11%, falta de moradia 7%, iluminação 7% também, e falta de cuidado com praças e parques, 3%. Está muito parecido mesmo com o que o senhor vê na cidade, com o que chega até a Câmara? Eu acho que a saúde e a segurança é o fator primordial, né, de qualquer gestor, né, Deus? A saúde aí tem que dar uma melhorada mais, né? Eu acho que o nosso prefeito tem cuidado com o olhar clínico com a nossa secretária Sheila, mas é o fator primordial, acho que a saúde está em primeiro lugar mesmo. E aí não é só o município, né? O Estado também. De forma geral, o Estado nem se fala, né? Ô, presidente, vamos voltar para a Câmara, então. Olha, o senhor assumiu esse ano a presidência da Casa e já assumiu. Nós temos 2 pontos principais. Quando o senhor assumiu e agora o final do ano. Primeiro, com o reajuste do salário dos vereadores, o senhor foi contra. E aí o senhor comprou uma briga com seus pares. E agora, no final do ano, essa situação do empréstimo também gerou um atrito com a prefeitura, né? Na avaliação do senhor, o ano foi produtivo para a Câmara? Vamos tirar esses 2 fatores que a gente pode discutir em a parte. Você acha que a Câmara produziu bastante? Olha, a gente lamenta pelos 2 episódios, né? Claro que um agora foi mais tranquilo, que aprovamos, né? Do empréstimo do Executivo, que solicitou. Mas no decorrer desse intervalo aí da posse do presidente a finalizar agora esse ano, agora dia 14, eu acho que a gente construiu muitas coisas, sabe, Dailson? Inclusive, levando muitos projetos, ajudando a população junto com o prefeito. Então, assim, a gente se sente com o dever cumprido. Pelo menos essa parte, esse ano, a gente tem olhado com bons olhos, levando a população ali para a gente levar os debates, apimentar os debates e ajudar a população de Rio Branco de forma geral. Hoje a Câmara está aberta à população? Posso dizer isso? Sempre, a Casa do Povo, né? Já tem um nome, a Casa do Povo. A Casa do Povo vai estar sempre aberta, a gente sempre tem acolhido as pessoas, né? Os líderes comunitários, a população de forma geral, os sindicatos que têm levado as suas demandas até aquela casa. Então, Adelson, quando fala Casa do Povo, chego lá, quando as pessoas chegam lá, a gente já paralisa a sessão, recebe as pessoas lá de forma democrática e vamos pautar os projetos que for necessário. O prefeito entrou com um pedido de empréstimo, a Câmara rejeitou. Depois ele tentou por mais 2 vezes, finalmente ele conseguiu agora. Mas houve um clima, um acirramento entre os vereadores, inclusive o líder do prefeito chegou a dizer que havia negociatas para votar esses projetos. O que aconteceu que vocês rejeitaram no primeiro momento e depois aprovaram? Olha, Delson, os projetos que o Executivo enviou à Casa, né, havia diligência, na verdade, né, e inclusive de uma dessas votações, o próprio líder do prefeito votou contra o projeto que ele mesmo estava sustentando. Então, assim, naquele momento, foi um momento muito conturbado, até porque o líder, ele foi muito infeliz, em vez de conversar com os vereadores, né, porque líder é líder, quando fala de liderança, ele tem que acolher todos, né. Juntar, né? Não ali, afastar, não né? afastar. E no primeiro momento ele não teve essa habilidade, né? A gente lamenta, porque isso acontece na política mesmo, não tem como. Mas depois... Muita gente não gostou, não foi, presidente? Inclusive, o líder levou alguns secretários lá para dentro da Câmara Municipal para tentar intimidar vereadores. Então, aquele momento foi um tipo assim, já que vai tratar dessa forma, os vereadores, uma parte, né, de um grupo de vereadores, responder de outra forma, com voto, dando não ao prefeito, e depois o prefeito colocou uma pessoa lá dentro da casa para justamente fazer esse alinhamento, correto? Que é o doutor Dionísio Santiago, que tem feito um trabalho lá, esse intercâmbio entre o parlamento e o executivo, e as coisas estão caminhando. Não havia essa comunicação? Não, era muito, como eu falei, muito estreito, porque, como eu falei, o líder, que é o vereador João Marcos, ele, num primeiro momento, ele achava que era que podia fazer da forma papel, que ele queria, né, conduzir os trabalhos, e ali não existe essa forma, né? É uma casa muito democrática, então ele viu que não é do jeito que ele queria, né? Os vereadores deram uma resposta à altura, ao próprio líder do prefeito e a alguns secretários do prefeito, e depois as coisas agora foram alinhando direitinho o prefeito. A gente fez um pedido ao prefeito, para o prefeito colocar uma pessoa lá de sua confiança. Ele pediu para nós escolhermos lá, escolhemos o nome do doutor Dionísio Santiago, que tem feito um bom trabalho. Mas vocês escolheram também demitir um secretário, vocês queriam tirar o chefe da Casa Civil do prefeito. Teve alguns vereadores que se manifestaram
nesse sentido, né? E depois... Que é o Valtinho José, que é para você que esteja de casa ficar sabendo. Inclusive, houve um documento. Não, ele depois fez uma retratação à Câmara, ele pediu desculpa aos vereadores, né? Porque a forma que ele queria conduzir, como eu falei, não é da forma que a gente pensava. Tá? Então, infelizmente, ele foi impeachmentado, na verdade, né? E no mesmo tempo nós tivemos que reduzir esse calor que estava acontecendo entre o Parlamento e o Executivo para apaziguar. Quando o senhor assumiu a mesa diretora, o senhor enfrentou uma barra. Todo mundo queria um reajuste de salário e o senhor foi contra. Teve gente que fez beicinho lá, hein? Difícil, né, Adailson? A gente... Já conseguiu a gente reconquistar os pares? Os colegas, eles entenderam, né? A gente foi no consenso, depois a gente foi refletindo, né? Esfriando aquele calor da emoção, a gente botar a cabeça no lugar e conseguimos botar na consciência de cada um que aquele não era o momento. E, na verdade, o nosso país estava passando por um momento difícil. Graças a Deus, agradeço aos vereadores que estiveram sempre do nosso lado ali, nos dando apoio. Reconquistei novamente todos eles de novo, né? Então, todo mundo alinhado com a gente, com a mesa diretora. Aqui eu quero mandar um abraço a todos os vereadores, a todos os 16 vereadores que têm dado o suporte ali à mesa diretora. O senhor falou para mim o seguinte, eu tinha lhe perguntado há dias atrás, realmente existe um frentão hoje lá entre os vereadores ou não? É só conversa? O frentão é um grupo de vereadores hoje que ficou para ficar mais forte. Tem ou não? Ô Adailson, eu não posso falar assim como o frentão, que é o centrão, na verdade, né? Foi alguns colegas que juntamos lá um grupo de 11 vereadores, né? Para a gente justamente discutir os projetos do Executivo. Como eu falei, tinha um grupo de vereadores, através do vereador João Marcos, que queria atropelar o processo, e tinha um grupo de 11 vereadores que queria analisar com calma, com carinho os projetos. Então existe o famoso centrão, mas dentro da legalidade, para discutir os projetos do prefeito, e agora, ultimamente agora, votamos todos os projetos em legalidade. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui que está vindo pela internet, presidente. É o seguinte, boa tarde, me chamo Ari Oliveira, / Estação Experimental. O senhor começou a fazer um excelente trabalho no início, mas agora notamos que a produtividade e a qualidade do trabalho caiu. A pergunta é, por que longe do prefeito o presidente tem uma postura dura, eficaz, mas quando chega perto do prefeito amolece, volta atrás nas decisões? Essa é a pergunta que está fazendo aqui. Podemos esperar que um vereador que não tem pulso para tomar e manter suas decisões? Eu acho que porque o senhor fez algumas aparições, né, junto ao prefeito, é porque são dois momentos distintos. Primeiro, aquela da discussão, né, e depois o senhor apareceu já com o prefeito. Acho que é por isso que criou essa ideia. Como é que é o nome do rapaz? O Ari. O Ari, sempre frisando aqui que o presidente da Câmara ele não tem direito ao voto. O voto, eu só tenho direito ao voto depois que houver um empate. Dentro da casa eu posso decidir, voto de Minerva. Eu tenho como pautar o projeto, e isso eu faço. Colocar os projetos em pauta. Eu não sou contra o prefeito A, B ou C. Eu sou contra a irregularidade. Se o projeto do prefeito vier todo torto, né, faltando documentação, eu jamais serei irresponsável de colocar os projetos para ser votado e depois ser penalizado, porque ele está o meu CPF em jogo. Como era o reajuste do... Justamente. O Tribunal de Contas disse que vocês não podiam reajustar. Não poderia, justamente. Então foi uma situação que a gente tem que saber o que está fazendo. Porque depois, Adailson, eu vou ser penalizado no futuro. Então, eu não sou contra o prefeito, eu sou contra os projetos que chegam atravessado e às vezes querem empurrar pela goela do vereador. Uma emergencial, uma urgente, urgentíssima, sem comunicar ninguém. Isso aí, eu, na função de presidente, eu sempre vou ser contra. Porque temos que analisar os projetos. Para que depois, Adailson, a população ela não possa pagar o preço, porque depois vai vir os tributos nas costas do trabalhador, e o vereador é o que está aprovando aquilo que está chegando lá na casa. Então, não sou contra o prefeito, eu quero o melhor para a população de Rio Branco, agora eu tenho que tomar minha posição. Quando houve esse atrito para pegar esse empréstimo, o prefeito ficou tão chateado que demitiu assessores de alguns vereadores. O vereador Helene Petecão e o Ismael Machado. Depois, uma reação de vocês fez com que ele tomasse uma decisão contrária e trouxesse de volta esse pessoal. Mas eu acho que os vereadores não esqueceram esse ato, né? Isso fica marcado, não fica? Olha, a gente viu ali o vereador Samir Bistene também, acho que foi atingido nessa leva, o vereador Ismael e o vereador Helene. Como eu falei, Adailson, no começo, é habilidade política. Se houvesse alguém que tivesse uma habilidade política dentro da Câmara Municipal para fazer esse intercâmbio que agora está tendo, eu tenho certeza que o Executivo lá não tinha tomado essas decisões, através do Valtinho José. Não teria tomado. Hoje é totalmente diferente.
o prefeito hoje vai ter que refletir o que vai fazer com a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal é o que pauta os projetos e que aprova os projetos. Como é que ele vai estar mexendo com os espaços que os vereadores têm, alguns têm lá dentro, e depois querer aprovar os projetos? Então, querendo ou não, ficou um arranhãozinho aí, e aí os vereadores que foram atingidos, acho que tem que dar uma alinhada mais próxima ao prefeito. Sei que com o Valtinho o negócio não está legal ainda. Presidente, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e nós vamos falar o seguinte: a partir dessa nova eleição agora do ano que vem, nós vamos ter mais vereadores, atualmente são 17 cadeiras, nós vamos ter mais vereadores, mais oportunidade de votos e mais gente aí para você poder escolher. Vamos saber quantos daqui a pouco, e também tem a construção da sede da Câmara, que nós vamos saber com o presidente como é que anda essa obra. Já já eu volto, hein?